E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Esse é curto, tá? As maledites que eu tive na minha vida. Olá, Anne e Assombrados, tudo bem? Os nomes estão trocados, pode ler à vontade. Muito obrigada. Sei que o relato a seguir não tem nada a ver com amarrações que elas fizeram, mas sim por maldades que elas fizeram comigo. Durante toda a infância eu sofri muito bullying. Sei que eu não deveria ligar, mas eu ligava e isso me afeta até hoje. Mas tento seguir a minha vida tentando não lembrar do passado. Enfim, não quero me prolongar muito, mas a seguir contarei o meu triste passado, é isso? Eu tinha acabado de me mudar de escola. Na época eu não tinha amigos, já que na antiga escola os meus colegas faziam bullying comigo durante 1 ano e meio. Eu vivia indo para a sala da diretoria junto com as meninas para tentar resolver a situação, mas quando a gente voltava na sala de aula começava tudo de novo. Mas no meio do ano me mudei para outra classe. Nada adiantou, continuaram fazendo bullying comigo e foi quando finalmente mudei para outra escola. Pois é, quando eu entrei nesse colégio, eu conheci a Maledite. Ela estudava na mesma classe que eu. Como eu era meio tímida por causa do bullying, eu fiquei um pouco receosa para fazer amizade, mas logo eu comecei a me soltar e finalmente conseguia fazer amizades que até hoje eu tenho. Continuando, quando conheci a Maledite, nós ficamos amigas, a gente ficava no recreio juntas, nunca brigávamos, era uma amizade sincera. Foi quando entrou a Demodite. No começo fizemos amizade com ela, fazíamos tudo juntas, até que eu percebi que as atitudes da Maledite começaram a mudar. Ela e eu brigávamos com frequência, sempre por causa do meu pavio curto, e nas férias sempre brigávamos feio, mas sempre a amizade vencia. Porém, as duas começaram a falar mal de mim para outras pessoas, na tentativa de fazer com que os meus amigos acreditassem nas baboseiras que elas falavam, para eles se afastarem de mim ou até para que brigassem comigo. Foi assim por muito tempo, até que eu conheci uma pessoa que considero melhor amiga. Na época ela fazia integral comigo e não me recordo direito, mas pedi algo emprestado para ela e é assim que começou a nossa amizade. Para variar, a Maledite e a Demodite fizeram amizade com ela, mas eu fiquei na minha, por mais que eu não fosse próxima delas, eu respeitei e jamais falei mal delas para minha melhor amiga. Até que durante uma briga feia entre minha melhor amiga, eu, a Maledite, a Demodite, para variar, elas falaram mal de mim para minha melhor amiga, tanto é que ela também brigou comigo, mas no final ela ficou do meu lado e a amizade entre elas não existe mais. Ana, eu sei que não tem nada de sobrenatural, mas decidi trazer esse relato porque eu tenho muitas marcas que me seguem e vão seguir pelo resto da vida. Meu passado é algo que não gosto de tocar no assunto, mas apesar disso eu devo perdoar aqueles que fizeram mal para mim. Um beijo, família assombrada, e tenho sim outro relato que mandarei em breve. Ok, um beijo pra você. Sempre tem quem vai encher o nosso saco, né? Quanto menos bola você der, menos eles vão ter combustível pra te encher. Manda caça-sapo. Vamos lá. Ele veio me visitar. Olá, assombrados. Reenvio este relato, pois o primeiro que enviei estava incompleto e não percebi. Bom, me chamo fulana e preciso compartilhar um relato. Não se preocupe, o relato não contém nomes. Eu sou filha do segundo casamento do meu pai e do primeiro casamento ele teve 2 filhos homens. Quando o segundo nasceu, sua primeira esposa acabou falecendo no parto e alguns anos depois ele se casou com a minha mãe. O primeiro filho dele foi criado por minha tia paterna
e o segundo pela avó materna dos meus irmãos. Meus pais se separaram e eu tinha apenas 11 anos, e foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo e com a minha mãe. Meu irmão do meio sempre morou em outra cidade, o que dificultava de eu vê-lo sempre. Porém, sempre fui muito apegada a ele. Mais apegada a ele do que ao meu irmão mais velho, que morava na mesma cidade que eu. Infelizmente, há 2 anos, o meu irmão do meio sofreu um acidente e que levou a sua vida embora. Infelizmente, não fui ao velório e nem ao enterro. E não é por conta de eu simplesmente não amá-lo, pois eu o amo muito. Mas o clima entre eu e meu pai nunca mais foi o mesmo depois que eu percebi tudo que ele fez a minha mãe passar. E eu não queria estar no mesmo lugar que ele. Passei o dia todo chorando e rezando a Deus para ele estar bem, pro irmão dela estar bem. Era a minha única preocupação, ele estar bem e estar com a mãe dele, e fiquei pedindo para vê-lo, apenas para dizer adeus. Na semana seguinte eu sonhei com ele e a partir de agora conto sobre os 2 sonhos que tive com ele. No primeiro sonho eu estava na casa da minha avó paterna, que também já havia partido. Eu me levantei e fui até a antiga estante de madeira que tinha na sala e voltei para o sofá. E ele apareceu na porta. Estava com uma blusa branca e parecia bem, muito bem. Então ele falou: "Vamos, vamos, vamos." E eu ficava perguntando a ele: "Para onde, menino?" E ele voltou a repetir: "Vamos, vamos, vamos." Continuei sem entender e a perguntar a mesma coisa. Para onde, né? Após um tempo, ele fez uma cara de que tinha desistido e saiu. E o sonho terminou aí. O segundo sonho também se passa na cidade em que ele cresceu. Lá tem uma igreja com uma longa escadaria. Eu estava no alto dessa escada e ele vinha subindo, com a mesma blusa branca, e tinha muitas pessoas que eu não conhecia subindo também. O sonho terminou. Ele ainda estava subindo a escada e eu não pude falar com ele. Hoje eu compreendi que ele ouviu as minhas orações silenciosas e agradeço a Deus por ele ter me permitido isso. Até hoje choro por sua perda e sinto um vazio por ter perdido ele, mas tenho a certeza que ele está bem, seja lá onde esteja onde estiver. Depois comecei a ver coisas que eu não via antes. Depois de vê-lo em sonho, passei a ver mais espíritos continuamente. Como em uma noite em que vi uma mulher de branco na porta do meu quarto me vigiando dormir. Quando abri os olhos, ela apenas se virou e saiu caminhando pelo corredor da minha casa. Da segunda vez era um homem. Ele usava um terno de época e chapéu. Ele caminhava na minha direção muito rápido. Quando o vi, me assustei. Foi quando ele se virou e seguiu o mesmo caminho da mulher de branco. Falei com uma vizinha que é espírita e ela me contou que aqui onde eu moro, antes era uma plantação muito grande e que muitas pessoas sofreram aqui, que é comum espíritos aparecerem por aqui e que para que eu apenas rezasse para essas pessoas encontrarem o caminho para a paz. E foi esse o meu relato, agradeceria muito se você lesse. Muito obrigada, um beijo para você. Então ela pediu para sonhar e realmente sonhou. Para onde será que ele estava chamando ela? Será que ele queria levar ela para onde ele estava? Talvez mostrar o lugar onde ele estava esperando ela para uma... Mas aí como saber, né? Ele só falava isso, é limitado, porque poderia explicar melhor, não poderia? Vem comigo, não sei o quê, mas ele só falava vamos, vamos, vamos. E aí ela ficou meio, pra onde, né? Mas ele apareceu 2 vezes em sonho para ela como pedido, né? Muito bem. Irmãzinha sensitiva real, vamos ver. Vamos lá.
Irmãzinha Sensitiva 2, é isso? Real. Oi, Ana, os nomes estão trocados. Mandei o relato, minha irmãzinha sensitiva, e prometi voltar caso acontecesse algo. Vi bastante comentários sobre o vídeo que você não pôde mostrar, então postei no meu canal, tal. Bom, no outro relato, falei que a minha madrasta médium falou com meu avô já falecido. E ele disse que em breve ela teria um câncer na boca. Em meio às lágrimas, estou contando para você. Eu falei que minha madrasta médium falou com meu avô já falecido. E ele disse que em breve ela teria um câncer. Bom, como sempre, ela teve bastante sensibilidade nos dentes. Vivia com dor, achava que era o siso nascendo. Até que ela foi no dentista particular e foi encaminhada para um médico especialista. Fez exames e foi comprovado que era um tumor na boca. Foi um choque para nós. Mesmo tudo que ela previa acontecia com a nossa família. Tipo, términos de relacionamento, tal pessoa só quer se aproveitar de você, tal pessoa odeia você, e coisas mais graves, porém particular. Mesmo tudo isso, é um moço que nos conta, tá? Mesmo com tudo isso, sei lá, a esperança do câncer ser um mal entendido era maior. E rezamos muito, Ana, mas desabamos emocionalmente todos nós quando soubemos que aquilo virou realidade. Ela tem a vida toda pela frente, tem uma filhinha linda com meu pai, que é super apegada a ela. Como que ela pode ter uma doença tão terrível assim? Ela começou a quimioterapia há 2 semanas. Está tudo bem até agora, mas estamos com muito medo do pior acontecer. Eu vou falar um pouco do comportamento. Os nomes estão trocados. Vou falar um pouco do comportamento da Emily. Ela sempre foi uma criança inteligente, não muito carinhosa, personalidade forte. Desde que recebemos a notícia do câncer, a Emily, é isso? Mudou da água para o vinho. Ela está com uma aparência entristecida, está muito mais carinhosa com a mãe. Ela era muito mais apegada ao pai. Ela não quer largar a mãe agora, de jeito nenhum. Ela chora para ir para a creche, ela não dorme mais no berço, agora só com meu pai e a minha madrasta na cama deles. Ela ainda fala sozinha, acordou muitas vezes chorando e falando: mamãe, mamãe. Ela parece estar mais sensitiva do que antes. Quando a minha madrasta vai fazer quimioterapia, a minha irmã fica comigo. Eu cuido dela, pois estudo de manhã e tenho a tarde livre. Sempre mando fotos da Emily para minha madrasta para ela ver que está tudo bem. E teve um dia que a Emily estava muito estranha. Estava quieta, sempre olhando para os lados, com uma expressão de medo. E a minha madrasta pediu a foto diária dela. E eu mandei. Ana, na hora que vi a foto, eu fiquei extremamente com medo. Não sei porquê, mas fiquei com mais medo do que na hora que gravei o vídeo dela oferecendo bolacha pro nada. Lembra? Então, imediatamente mandei para minha madrasta e ela apenas disse: reze. Na foto aparece um sombreado na minha irmã, como se algo tivesse saindo dela. Ela está na frente do guarda-roupas e a sombra está apenas nela, dos pés até o seu rostinho, com o formato de uma mão. Orei e mesmo assim ficou um clima estranho, até a hora que ela veio buscar a Emily na minha casa. Eu moro com a minha mãe e não com eles. Eu vou enviar a foto com e sem desfoque, é a mesma foto, só que com efeito para dar para visualizar melhor a imagem. Deixa eu ver aqui, gente. E vamos.
Entendi. Não é bem uma sombra. É como se fosse alguma coisa de transparente. De gelatina transparente. Não sei se diria assim. Do lado aqui e no rosto. Não diria que é bem o formato de uma mão, mas de uma coisa meio disforme. Não quero mostrar o rostinho dela, né? Ele mandou uma borrada, mas... Então... Talvez por ela ser sensitiva, ela esteja percebendo toda essa atmosfera, né? Já foi atrás de alguma... Atrás de algum... Com a sua madrasta mesmo. Alguma coisa, alguma ajuda espiritual. A gente vê tanto relato, tanta coisa, né? Não digo para largar o tratamento médico de forma alguma, mas ir atrás de um espiritual também, né? Acho que pode valer a pena. Ela deve ser... Da outra vez ela tava oferecendo bolacha pro nada, né? Ela... Aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver esse daqui, ó. Meu ex veio me avisar que tinha morrido. Por isso que esse título não me é estranho. Ai, agora eu começo a ver um monte de título que não me é estranho. Fico achando que eu sempre já contei o relato. Olá, mas vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Deixa eu só... Já coloquei aqui. Olá, Ana e assombrados. Eu enviei recentemente o relato da macumba que mandaram para minha mãe, que pegou... que pegou em mim. Agradeço por... Olha, então já tem outro aqui. Foi recente. Foi essa semana, não é? Agora eu vou contar um outro relato. Eu espero que eu consiga explicar tudo certinho sem deixar a história confusa. Os nomes foram trocados, então pode ler normalmente. Para que entendam a parte principal da história, vou precisar voltar um pouco no tempo e contar outras coisas, mas acredito que não vai se alongar tanto. Li e reli algumas vezes para ver se não estava confusa a forma como relatei. Mas se ainda assim ficar, me perdoe. Tá tudo certo, vamos lá. Bom, eu tinha 16 anos quando conheci o Ricardo. Conheci ele em junho, nas festas de São João. Ficamos algumas vezes e logo depois ele me pediu em namoro e eu aceitei. Namoramos um tempo escondido até que ele disse que iria falar com os meus pais. Foi aí que nada deu certo. Os meus pais aceitaram o namoro, porém, após 3 meses, viram o Ricardo com um brinco na orelha e me obrigaram a terminar com ele por causa do brinco. Eu terminei, mas me doeu tanto que eu voltei a encontrar com ele às escondidas por um tempo. Porém, achei que estávamos fazendo tudo errado e terminei definitivamente, mesmo me doendo muito. Bom, passaram-se 2 anos. O ano era 2010 e eu passei na faculdade de arquitetura e urbanismo. Fui morar em uma cidade no interior, na residência da universidade, porque o campus desse curso ficava lá e por ser uma universidade pública não teria como estudar num campus mais próximo, a não ser que eu trocasse de curso, que também não seria fácil. Nesse mesmo ano aconteceram coisas comigo que eu fui obrigada... Nesse ano aconteceram coisas comigo onde fui obrigada a casar com outro rapaz, o Walter.
Mesmo casada, eu morava na residência feminina, no interior, e só vinha para casa na capital às sextas-feiras. Meu casamento foi horrível. Walter era muito ciumento e chegava a me agredir por coisas que ele criava na cabeça dele. Após 1 ano de casada, o Ricardo me ligou. Eu acredito que ele tenha conseguido meu número com um amigo nosso em comum. Mas naquele momento, ao ouvir a voz dele, todo aquele sentimento que estava adormecido acordou, e acordou com bastante força. Meu coração batia acelerado só em ouvir a voz dele e eu parecia aquela mesma adolescente de 3 anos atrás. Contei a ele que estava casada e que não seria possível nos vermos. Porém, o meu coração pedia o contrário e fui ao seu encontro, 1 mês após o primeiro telefonema. Nos entendemos e ao voltar para casa eu dei um basta no meu casamento. Porém, o Walter não aceitou tão pacificamente e ainda me ameaçou caso eu não voltasse com ele. Mas graças a Deus e ao meu pai, ele se aquietou e me deixou em paz. Eu e Ricardo ficamos juntos e estava tudo indo muito bem. Agora sem a intromissão dos meus pais, afinal eu já era maior de idade e não morava mais na casa deles e tal. Até que o Ricardo vacilou comigo e eu não o perdoei. Aí os nossos caminhos voltaram a se afastar. Anos após, me casei novamente. Continuei minha vida e tive 2 filhos. Porém, não vou negar que sempre pensei nele e que queria poder continuar de onde paramos novamente. Em abril de 2021, não lembro os dias exatamente, eu sonhava incansavelmente com o Ricardo. No último sonho, ele estava no bairro em que eu morei na adolescência, e é esse o sonho que eu vou relatar. O Ricardo e eu estávamos no bairro em que morei na adolescência, porém o bairro parecia abandonado. Estava tudo escuro, apenas com as luzes dos postes acesas, e as casas pareciam abandonadas. Mas a gente caminhava pelo bairro de mãos dadas e felizes. No início eu relutei que ele pegasse em minha mão, afinal eu não tenho o costume, já que meu marido nunca foi de andar de mãos dadas comigo na rua. Mas ele me disse que queria sim andar comigo de mãos dadas e queria que todo mundo soubesse que eu era a mulher dele. Andávamos pelo bairro à procura de uma casa para alugar e encontramos. A casa já estava mobiliada. Era estranho a forma como o bairro estava, mas eu estava muito feliz. A gente fez compras para nossa casa e nessa parte do sonho tínhamos vizinhos. Porém, no final do sonho, eu não sei bem se era dia porque ainda estava tudo muito escuro, mas eu sentia que era o final da tarde. Eu disse que eu precisava voltar para casa, resolver a minha vida. Eu não poderia ficar com ele lá, naquele momento. E ele insistiu muito para que eu ficasse, mas como eu fui irredutível, o Ricardo disse que iria esperar que eu voltasse até lá. E nisso eu acordei. Ana, acredite se quiser, mas eu não sabia que o meu ex tinha morrido até esse sonho. Assim que eu acordei, falei com aquele nosso amigo em comum que mencionei no início e perguntei a ele pelo Ricardo, se ele estava bem, afinal eu vinha incansavelmente sonhando com ele quase todas as noites. Não eram sonhos ruins, mas me deixavam intrigada. Foi quando o nosso amigo em comum me disse: Fulana, eu não sei como te dizer isso, mas o nosso amigo Ricardo morreu em 2019. Ana, o meu mundo caiu. Todos os planos que eu vinha fazendo pra gente caiu por terra. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele quis apenas me avisar que não estava mais nesse mundo. Desde esse dia eu rezei muito pela alma dele. Porém, não lembro de sonhar tão claramente como o último sonho que relatei. Lembro apenas que eu o vi vestido em uma roupa toda branca e com um sorriso lindo. E hoje nunca mais sonhei com ele. Mas eu sigo na esperança que, assim que desencarnar, eu possa revê-lo
e numa outra vida a gente possa viver esse amor sem empecilhos e desencontros. Muito obrigada por contar mais esse relato, espero ter conseguido explicar tudo certinho e que tenham gostado. Estarei de olho nos comentários. Até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. E ele ao mesmo, será que ele realmente estava em algum lugar e aí nesse lugar ele talvez tenha se arrependido de ter pisado na bola com você, ele realmente gostava e realmente queria ter você com ele, mas agora não dava mais, ele estava tentando mais num outro lugar, no astral, sei lá, e até que você falou que não dá, tal, e era uma forma, não, talvez não de avisar que ele tinha morrido, mas como ele estava nessa situação, ele só vinha mesmo te ver, e tentar ter uma vida, talvez ele não tivesse compreendido, não sei, né? Aqui, cadê? Anotar. Próximo relato, então, é O Estouro da Boiada. É uma moça que nos conta e ela é de Ibirité, Minas Gerais. O meu tio trabalhava de vigia em uma fábrica de colchões, na época que a cidade ainda era só mato. Era semana de quaresma e ele estava fazendo uma ronda nos arredores da fábrica, junto com o colega dele. Nisso, ele e o seu parceiro começaram com assuntos de fantasmas. Pelo fato da semana estar nesse tema, né? Quaresma, então vamos falar de fantasma. Eles estavam andando calmamente quando ouviram um som de estouro de boiada. A primeira reação que eles tiveram foi de sair do caminho, mas quando olharam para trás não viram nada. Porém, o som ia ficando cada vez mais alto. Quando não, olhando para a estrada, aparece um pontinho branco. Mas não era um branco normal, era um branco assim reluzente, mas super reluzente. Esse pontinho foi se aproximando e então eles viram um menino. Esse menino vinha correndo na direção deles. Então, o garoto diminuiu a velocidade e passou devagarinho ao lado deles. Deu para ver que o menino tinha olhos vermelhos, iguais a sangue. E o caboclo era dourado. Hã? Caboclo, Ana, tá louca? E o cabelo dele era dourado, todo arrepiado. O menino só deu uma olhada para os dois, que não aguentaram de medo e saíram correndo. Meu tio, que não é lá muito corajoso, deixou o colega para trás e foi direto para casa. No outro dia, o meu tio perguntou para o pessoal de lá sobre esse menino e ele acabou descobrindo que havia um garoto que tinha morrido pisoteado por um estouro de boiada. Então ele saiu do serviço, nunca mais trabalhou de vigia noturno. Então ele... escutar isso é uma mistura de impressão com aparição normal? Porque o barulho da boiada deve ter ficado impresso no ambiente, porque ele aconteceu de novo no mesmo local e eles escutaram, mas e o menino aparecendo e olhando para eles? O menino ficou preso lá. E por que o menino tem olho vermelho? Se ele foi uma vítima ali de um acontecimento, por que ele teria toda essa aparência, né? Ele ficou preso ali, o que aconteceu? Aqui, ó, vamos ler esse daqui curtinho. Curtinho aqui, ó. O Demônio Maledito. Boa noite, Ana, Mateus, Pets, Assombrados e Rampiros. Desde já lhes informo que se houver nomes, estarão trocados. Lhes apresento o Mr. Fulanítio. Moro no Vale do Paraíba. O ano é agora 2020. Eu só não me lembro o mês correto. E desde idos imemoriais, o meu pai, Gregory Rasputin, além de estar com a péssima mania de ter agregado ao seu vocabulário as palavrinhas carinhosas como desgraça, inferno e afins, os nervos o controlam.
já é natural. Até pela criação tosca que ele recebeu do meu avô Aleister Crowley. Maledaito, o qual já partiu. Deus tenha misericórdia de nós. Devido ao delineado acima, em dias recentes, fui forçado a incorporar o maledito em mim, diretamente do lado negro da força. Eu já muito pé da vida por ele ficar nervoso no trabalho e pegar a mim e a minha mãe, Mariana, para bode expiatório. Ai, o sangue já borbulhou. Minha mente demoníaca funcionou. Ele havia pedido que eu amassasse folhas de boldo para ele. Então fui no quintal, carinhosamente, e pleno amassei as folhas e junto 2 comprimidinhos de um remédio. Resumo, ele tomou o chá, nem percebeu e meia hora depois saiu pela tangente direto pro quarto. Era umas 3 da tarde e dormiu até domingo, um remédio para dormir. Cuidado, gente. Dormiu até domingo. Só acordando meio-dia dizendo que estava meio grogue. E eu, é claro, morrendo de dar risada. Então tivemos um fim de semana felizes até na segunda-feira, né? Beijos, abraços e fiquem com Deus nesta noite fresquinha e agradável. Aqui não. Então foi uma vingança contra um maledito? É isso? Cuidado. Fui para Sete Além ou foi um sonho? Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana e seria o meu sonho de você que você lesse, é isso? Fulana. Bom, Ana, esse relato não é meu, é de um amigo. Vou contar os detalhes antes para que todos entendam. Tudo começou quando estávamos almoçando, ele e minha esposa. E eu lembrei que tinha sonhado que eu estava em Sete Além. Foi quando esse meu amigo perguntou se eu conhecia Sete Além. E eu disse que conheci por esse canal. E falei sobre o seu canal. Foi nessa que ele me relatou o que tinha acontecido com ele em 2014. Eu contei a ele que você relata os casos e perguntei se eu poderia mandar o relato dele, eu acho, né? E ele disse que sim, que iria escrever e me mandar. Então, a partir de agora, será o meu amigo que está relatando essa história para você. Pode ler tranquila que os nomes estão todos trocados. Muito obrigada. Então, agora é o amigo dela. Meu nome é Fulano. Tenho 39 anos e vou contar um relato em detalhes para vocês e para os assombrados entenderem melhor como aconteceu. Então, isso aconteceu há alguns anos atrás, em 2014. Nessa época, eu morava na casa de uma senhora chamada Dona Sara. Eu cheguei em casa, abri o portão, desci as escadas, abri a porta da sala e chamei pela Dona Sara algumas vezes e ela não me respondeu. Então eu fui para o meu quarto, coloquei a mochila em cima da cama e ao colocar a mochila na cama, percebi que o quarto em segundos mudou. Estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. A cama parecia velha. A textura da parede era de casa velha. Eu achei estranho e voltei para a sala. Chegando na sala, me deparei com tudo diferente também. Achei aquilo muito estranho. Então eu chamei novamente a Dona Sara. Chamei algumas vezes, mas não obtive resposta. Saí no quintal, fui até a rua e parecia aquela mesma rua. Quer dizer, era a mesma rua, mas de um jeito diferente. Parecia que as casas eram velhas, sujas. As pessoas que passavam por mim me olhavam de um jeito estranho, com um olhar escuro e vazio. Uma senhora saiu então da casa ao lado, acompanhada de um senhor que olhava fixo para mim e disse o seguinte: "O que fazem Sete Além?"
Disse que eu deveria sair dali o mais rápido possível. E aí eu perguntei o que era Sete Além. E não houve resposta. A senhora e o senhor se viraram e saíram andando. Eles viraram a esquina à direita e eu fui atrás. E ao virar a rua já não consegui mais vê-los. As pessoas que passavam de carro também me olhavam e alguns falavam que era para eu ir embora dali. E eu, sem entender o que estava acontecendo, caminhei de volta pelas ruas, as casas com aquela textura de envelhecidas, as pinturas das casas pareciam antigas. Olhei para o céu e estava estranho, com uma cor escura, esfumaçado, uma mistura de preto, um pouco avermelhado, com azul escuro, aquela fumaça, sabe? Voltei para casa, abri o portão, entrei na sala, chamei pela dona Sara novamente e não respondeu novamente. Subi as escadas que davam acesso ao seu quarto, ao quarto da dona Sara, chamei, mas ninguém respondia. O corredor do quarto estava escuro, então desci e voltei para o meu quarto. Ao entrar no quarto, eu vi que tudo estava normal novamente. E em seguida eu ouço a voz da dona Sara atrás de mim. Eu estava em pé no quarto e ela, assustada, me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que eu já tinha escutado. Ela perguntou o que estava acontecendo. E ela disse que já tinha escutado eu chamá-la algumas vezes. E ela tinha respondido que estava no banheiro, que já estava descendo. Mas como eu continuei chamando, ela ficou assustada e desceu achando que tinha acontecido alguma coisa. Consegui disfarçar e disse que estava tudo bem, que eu não tinha escutado, ela, mas eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, na verdade. Se fosse sonho, como que eu estava de pé, no meio do quarto, e não deitado ou sentado? Eu descartei, porque ao voltar eu estava em pé e eu fiquei sem entender. Fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Perguntei para algumas pessoas se já tinham escutado falar alguma coisa sobre Sete Além. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois esqueci de tudo isso, o tempo passou e após alguns anos, em 2017, assistindo vídeos aleatórios no YouTube, eu vi uma chamada de Sete Além. E ao ver aquele nome, não era estranho. Ao assistir o vídeo, fiquei surpreso, pois vi vários outros depoimentos iguais ao que eu tinha passado, que não era um sonho ou coisa da minha cabeça. Tinha acontecido uma experiência estranha, que até hoje fico com isso na cabeça. Tenho pesquisado muito sobre isso, sobre Sete Além. Então, ele estava em pé no quarto, tudo mudou, ele andou, mas provavelmente houve aquele lapso de tempo também, né? O tempo que levou andando na rua, indo para lá, para cá, com o tempo que ficou parado ali, foi o tempo dela sair do banheiro e voltar, eu acho. Será que Sete Além tá na nossa cabeça? Seria um daqueles, sabe, como que é aquela realidade desejada lá? Só que ao contrário, não desejada, sei lá. Mas então tá incutido na cabeça de um monte de gente. Ou de algumas pessoas. Não sei. Não sei. Este daqui. O espírito revoltado. Ou o espírito zangado. Ele tá bravo. Olá, Ana. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Vou contar um relato que aconteceu com a minha irmã de quando éramos adolescentes. Os nomes estão trocados. Eu tenho 29 anos e tenho 3 irmãs. A mais velha tem 3 anos de diferença e, na época, trabalhava em outra cidade e dormia na casa dos patrões. E as 2 mais novas, que eu, só tem 1 ano de diferença entre a gente. A minha irmã, que aqui vou chamar de Luna,
Tinha por volta de 12 para 13 anos na época. E a minha mãe havia saído para trabalhar. Minhas irmãs e eu ficamos dormindo no quarto da minha mãe, pois tínhamos muito medo do nosso quarto por ouvir barulhos, tipo pessoas pisando na telha e até rolando e caindo no chão. Naquele dia, a gente tomou café da manhã no quarto, porque sempre tomamos café da manhã no quarto, como sempre fazíamos, e entramos em uma discussão de quem ia levar os copos e as vasilhas para a pia. E a minha irmã Luna acabou indo. Assim que ela atravessou a porta do quarto para ir para a cozinha, ela levou um empurrão tão grande que caiu e derrubou tudo. Ela se levantou e correu para o quarto, branca que nem um papel, e chorando disse que um homem que aparentava ter por volta de uns 30, 40 anos, alto, forte, careca, com uma cara muito zangada, a empurrou e saiu correndo para a porta da sala. Eu achei que era um tarado que, vendo que a minha mãe saiu para trabalhar e tinha 3 adolescentes sozinhas, aproveitou e entrou para nos fazer mal, sei lá. Mas procuramos por todos os cômodos e nada dele. E o mais estranho é que as portas e janelas estavam trancadas e tinha no quintal um cachorro bravo. Então deduzimos que era um espírito revoltado, sei lá, que a empurrou. Observação: ela é médium. Desde novinha vê e escuta os espíritos. A dúvida aqui é por que ele apareceu daquele jeito com tanta raiva? Como ele mesmo, sendo um espírito, conseguiu empurrá-la? São dúvidas que jamais saberemos. Bom, é isso, Ana, desculpe pelos erros. Essa minha irmã do relato ama o seu canal e eu também. E ela continua a ver espíritos, até demônios. Depois eu vou mandar mais relatos dela. Beijos. Ai, coitada. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que será que esse espírito estava querendo? Por que ele chegou assim tão agressivamente empurrando e vá, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, então, primeiro relato de hoje é este daqui, o pássaro negro e a morte precoce. Olá, Ana e Assombrado, será um prazer ser a fulana da vez. Se houver nomes, estarão trocados. O seguinte relato aconteceu comigo no ano de 2019, inclusive foi por isso que eu conheci o seu canal. Eu estava navegando na internet buscando por fatos parecidos com o que me ocorreu, e por coincidência ou não, acabei vindo parar no seu canal. Digo isso pois hoje em dia eu não perco um relato. Muito obrigada. Mas bora lá, deixa eu contar como foi. Eu sou moradora de Curitiba, no Paraná. Na época do ocorrido eu tinha 26 anos. Eu, meu marido e o Thor, nosso mascote canino, moramos em um condomínio de apartamentos em uma área bastante movimentada da capital. Tem muitos prédios, casas, avenidas com fluxo alto de veículos ao redor. Observação: nessa região dificilmente se vê animais assim por aqui. Por ser um local muito movimentado, acredito que eles dão preferência a locais onde tem mais natureza, né? Bom, era um domingo, eu e meu marido passamos o dia todo em casa, tiramos o domingo para maratonar séries e descansar um pouco. Após almoçarmos, já com as vistas cansadas da TV, pegamos no sono ali no sofá mesmo. Aquele soninho gostoso depois do almoço, sabe? Sei. Era por volta das 3:30 da tarde e acordei com os latidos do Thor. Ele estava na sacada do apartamento, como é de costume dele ficar, ali olhando a vizinhança, a movimentação lá embaixo. Como eu estava dizendo, eu acordei com os latidos e os rosnados nervosos do Thor. Eu tenho que frisar que normalmente ele não tem o costume de latir. Porém, dessa vez os latidos eram incessantes e eu achei estranho. Levantei meio sonolenta ainda e fui ver por que ele estava tão eufórico. Mais uma observação aqui. Do lado da nossa sacada, um pouco mais distante, cerca de uns 2 metros, fica a sacada do apartamento vizinho.
O Thor estava latindo e olhando em direção ao apartamento do vizinho. Quando abri a cortina, eu não pude acreditar no que eu vi. Opa! Quietinho. Eu não pude acreditar no que eu vi. Cadê? Onde tá? Aqui, ó. Quando abri a cortina, eu não pude acreditar no que vi. No parapeito da sacada do vizinho, tinha um pássaro que eu estimei ter mais de 1 metro de altura. Gente! Rapaz, que passarão! Eu estimei ter mais de 1 metro de altura. Ele era preto, mas um preto tão preto que chegava a parecer azulado. Estava com as asas abertas, dando a impressão de ser maior ainda. O bico era também preto, os olhos pretos. Aquelas asas abertas, de uma forma estranha. Ele parecia estar paralisado, pois não se mexia, mesmo com os latidos do Thor. Ele olhava fixamente para dentro do apartamento do vizinho. Eu fiquei num estado estranhamente curioso. Eu fiquei muito curiosa e um pouco assustada também. Com receio de me movimentar e o pássaro voar, eu dei um passo delicadamente para trás, mas sem tirar os olhos dele, para não perdê-lo de vista. Eu chamava pelo meu marido para ele ver. Fulano, vem ver isso. Olha que coisa estranha, fulano, acorda. E ele não acordava. Coloquei a mão para trás na intenção de alcançar o celular que estava no braço do sofá, pois eu queria registrar com um vídeo ou uma foto, né? Toquei o celular com as pontas dos dedos e ele escorregou e caiu no assento do sofá. Por um segundo que eu me virei para alcançar o celular e tirei os olhos do pássaro, quando eu olhei novamente, ele não estava mais lá. O Thor continuou assustado e latindo em direção ao apartamento do vizinho. Dessa vez mais forte. E mesmo eu brigando com ele para ele parar de latir, ele não parava, ele rosnava, ele latia. Eu fiquei por alguns minutos ali fora da sacada tentando ver se eu avistava aquele pássaro novamente nas redondezas, mas sem sucesso, o bicho sumiu. O Thor continuava a latir em direção ao vizinho, dando a impressão de que o pássaro tinha entrado ali no apartamento, naquele milésimo de segundo em que eu dei as costas e o perdi de vista, né? Fechei a porta da sacada, coloquei o Thor para dentro, fechei a cortina e aquela imagem do pássaro não saía da minha cabeça. O Thor continuou agitado, não latia mais, mas estava diferente, agitado, aparentemente com medo até. Quando meu marido acordou, eu relatei a ele todo o ocorrido. E ele tentou me convencer de que foi coisa da minha cabeça e que por eu ter acabado de acordar poderia ter sido um sonho e que o Thor ainda tinha se assustado com outra coisa, sei lá. Eu achei melhor concordar com ele e tentar deixar pra lá, mesmo tendo certeza do que eu tinha acabado de ver. No dia seguinte, por volta das 6:30 da tarde, como de costume, fui levar o Thor para passear ali próximo ao condomínio. E enquanto eu passava pelo portão, percebi que tinha uma movimentação anormal de pessoas na portaria. Era um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas. E tinha um carro da Polícia Civil e alguns homens. Consegui ver meio de relance que 2 deles estavam com a camisa da Polícia Científica. Na volta do passeio, a portaria do condomínio estava mais tranquila. Aí eu me aproximei e perguntei ao senhor João, o porteiro do prédio. Perguntei para ele: o que aconteceu aí, senhor João? O que é toda essa gente aí? São policiais? E para minha surpresa ele respondeu que na tarde ou na noite anterior, ele não sabia ainda ao certo, o meu vizinho, um rapaz de 31 anos, perdeu a vida. E a suspeita que se tinha era que ele foi vítima de um mal súbito. Eu fiquei abismada e eu perguntava ao senhor João se era o meu vizinho do lado. E ele dizia que sim, e eu não conseguia acreditar.
Era o mesmo vizinho que morava no apartamento onde aquele pássaro negro estava no dia anterior. Sobre esse rapaz, eu não o conhecia, pois ele era novo ali. Fazia algumas semanas apenas que tinha se mudado e nos vimos apenas algumas vezes no corredor. Eu não sei da história dele, soube apenas o primeiro nome. Fiquei me perguntando, teria ele sido visitado por esse pássaro no momento em que passou mal? Ou no momento de sua morte? Ou foi apenas uma coincidência? Os policiais mais tarde bateram no meu apartamento. Fizeram algumas perguntas sobre a relação que tínhamos com o nosso vizinho, se conhecíamos ele e por aí vai. Se chegamos a notar alguma movimentação anormal no dia anterior, etc. Eu respondi a todas as perguntas. Me dispus a ajudar no que fosse preciso. Deixei meus dados, meus contatos. Observação. Um dos policiais disse que a suspeita era de morte decorrente de um mal súbito e que ele morava sozinho devido a não atender as ligações. Ele morava sozinho e por ele não atender as ligações, a namorada o encontrou sem vida na segunda-feira pela manhã. Os policiais nunca entraram em contato comigo, dando a entender que não se tratava de um crime e talvez a suspeita de mal súbito teria se concretizado. Ana, eu não quis saber mais sobre a vida dele. Eu poderia tentar procurar o nome, o sobrenome, pesquisar em redes sociais, buscar saber mais do ocorrido com os vizinhos, com o porteiro, até mesmo com o síndico. Penso que se eu tivesse ido ou se eu quisesse ir atrás de mais informações, eu conseguiria. Mas toda essa situação que aconteceu com o pássaro, de alguma forma me paralisou. Por algum motivo que até hoje eu não sei explicar, eu não quis saber sobre a vida desse rapaz. Acredito que o fato de ter visto aquele pássaro estranho, agindo de forma estranha, tenha me intrigado mais do que a precoce e trágica morte do rapaz. Eu fiz diversas pesquisas na internet e não achei nada parecido com o que aconteceu comigo. Apenas aqueles sites de sonho astral que afirmam que pássaros pretos significa mau presságio, morte, coisas ruins rondando o local. Gostaria muito de saber a opinião dos ouvintes do canal e a sua opinião também, Ana. Será que a visita daquele pássaro tinha algo a ver com a morte do rapaz? Esse algo era de fato algo ruim com a alma dele? Vocês acreditam nessas teorias de presságios? Seria isso mesmo? Obrigada por ler até aqui. Sempre que tentei compartilhar isso com alguém, nunca ganhei credibilidade. Até hoje só o meu marido acredita no que eu vi. Um beijo para você, muito obrigada. Assim, esse negócio dos pássaros pretos, né, que você leu, mau presságio e tal, geralmente é em sonho, quando você sonha com um pássaro preto e tal. Mas eu me lembrei de uma história que contavam em um local onde eu fazia estágio, que era um asilo. Era uma casa de repouso, né? É assim que fala, uma casa de repouso, onde tinha muitos idosos. E aí, o pessoal que trabalhava lá falava que toda vez que um pássaro preto, mas na verdade era um urubu, eu acho, né? Era o que o urubu sentava na torre da igreja, eu acho que tinha uma igreja lá, uma capela, não sei. Toda vez, se o urubu sentasse lá e ficasse lá, morria alguém dessa casa de repouso. E eles falavam, é batata, pode ver. E aí eu lembro que um dia tava lá e elas falaram, olha lá, tá vendo? Tem um urubu aí, alguém vai morrer. Eu falei, ai gente, será? Acho que foi, não sei se foi no dia seguinte ou que a gente tava passando por lá e realmente tava tendo uma movimentação ali para acho que eu corri até o velório ali mesmo. Aí falando, é batata, eles falavam, tem vem ali. Mas é o que eu não sei, eu não entendo. Quem entende melhor do comportamento animal aí, era um urubu? Será que tá? Porque eu sei que o urubu fica assim com as asas abertas às vezes. E eu sei que passarinho, no geral, eles abrem a asa assim pra secar, às vezes, quando eles estão molhados. Ou talvez eles estivessem ainda com a asa aberta
por estar escutando a latição o cachorro latindo, e talvez ele queria parecer maior, sabe? Os bichos, quando dá aquela inchada para parecer que eles são maiores para a ameaça deles. Não sei. Se eu tô pensando assim, se pode acontecer. Por que eles abrem as asas? Não é pra se secar? Sei lá, eu sabia que... Mas urubu... Aí tá, beleza. Eu sei que o urubu também, quando o animal, sei lá, não tá morto ainda, mas tá pra morrer... Deixa eu olhar pra vocês. Não. Ele já fica em cima, não fica? Ele não fica rodeando? Só espera. Às vezes não tá nem... Mas ele sente o cheiro? Porque tudo bem, se tem um animal que tá ferido, aí ele tá falando, tomara que morra pra eu comer. Não sei, ele tá ali esperando só a chance dele comer. Né? Sei lá, se alimentar ali. Mas se tiver ferido, agora se não tá ferido, se não tem nada, você só tá ali, será que o urubu pode sentir? Ornitomancia. É um tipo de leitura do voo dos pássaros, do canto dos pássaros. Existe isso, ornitomancia. Então, e aí será que o urubu, o corvo, não sei, em outros países, eles conseguem sentir, não sei se fisicamente, igual, né, gato, cachorro consegue enxergar melhor do que a gente? Será que também consegue algumas aves como essas sentir o cheiro da morte até, como a gente até falou nos relatos atrás aí? Será que eles têm essa habilidade? E ele tava ali, sei lá, não que ele tenha entrado no apartamento para fazer alguma coisa, ou talvez no momento que ela virou, ele deu, sabe quando dá um rasante e some? É possível em pouco tempo ele ter feito isso. Tava ali sentindo talvez a morte do rapaz, ou será que o rapaz já estava morto nesse momento? Porque eles não sabem precisar exatamente a hora, né? E aí o urubu tava lá só sentindo, mas era um urubu? Ela não descreve como um urubu, ela fala que era porque o urubu é grande também, ela falou 1 metro de altura. Eu não sei, mas não sei se o urubu tem bico preto, não sei, nunca reparei no urubu, gente, só... sei lá, essa é uma explicação que pode ser, mas que é um pouco intrigante, acho que é bastante até intrigante, ou não, aquele pássaro era algo espiritual, que estava ali aguardando também, eu não duvido disso também, que seja algo assim, um pássaro que não era aqui, ó. Segundo uma crença, os espíritos empurram o pássaro para perto do moribundo, Os espíritos, eles tipo... Fala, ó, esse daqui tá moribundo. Aí os espíritos falam pro pássaro ficar perto. É isso? Outros espíritos indicam pro pássaro quem está moribundo? Meu Deus, se eu rodear uns pássaros perto de mim, eu já vou ficar... Ai, gente. Então, alguém já passou por algo parecido? Diga e manda o relato pra gente. Relato de igreja, premonição ou visão? Vamos ver. Boa noite, Ana, sou a fulana. Já enviei um relato, mas você não leu. Acho que foi porque coloquei o meu nome. Não sei. Enfim, vou contar a minha história de quando fui visitar a Europa pela primeira vez. Mas primeiro vou contar um pouco sobre mim. Desde pequena, sempre fui muito sensível. Sempre vi espíritos, mas eu só via. Nunca falei, nem ouvi. E até hoje eu sou assim, principalmente com lugares pesados, com móveis, essas coisas. Foi então em fevereiro de 2019, eu estava com a minha irmã, íamos fazer a viagem Bélgica, Amsterdã e Paris. Mas hoje vou contar sobre o que eu presenciei em Paris. Fomos visitar a Catedral de Notre Dame. Ficamos pelo menos 1 hora na fila para entrar. Quando entramos, nos separamos. Minha irmã foi para um lado e eu fui para outro. Comecei pela ala das estátuas dos santos. Logo quando cheguei perto de uma grade que parecia guardar algo por dentro, que não podíamos ver, eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir cheiro de fumaça e ouvi vozes gritando. Fechei meus olhos, mas foi pior ainda.
Quando eu abri os meus olhos, eu vi fogo para todo lado. Vi cadáveres pendurados por toda a igreja sendo queimados e crianças e mulheres chorando, todo mundo horrorizado, tentando sair da igreja. Eu olhei ao meu redor para ver se eu via a minha irmã e ela me viu de longe, já notou o desespero no meu olhar. Quando me deu vontade de vomitar, gente. Aí eu saí correndo da igreja, tampando minha boca para não vomitar lá dentro. Imagina, né? Eu vomitei dentro de Notre Dame. Ai, meu Deus. E na hora que eu saí, tudo acabou. A ânsia de vômito passou, a tontura passou. Tudo passou assim, ó, num passo de mágica. Quando olhei para minha irmã, ela perguntou se eu também senti. E daí eu disse o que eu tinha sentido e o que eu tinha visto para ela. Mas ela contou que ela só teve tonturas lá dentro. 2 meses depois, a catedral pegou fogo. Eu não sei se foi o que eu vi ou se o que eu vi foi de milhões de anos atrás. Talvez o que acontecia dentro da igreja, não sei. Eu só me lembro de ter sentido uma energia muito ruim, muita raiva. Não tinha nada de paz ou o que geralmente a gente sente numa igreja normal, não. O que será que eu vi, Ana? Uma premonição? Ou algo que acontecia dentro da igreja há muitos anos atrás? Obrigada por ler meu relato, parabéns pelo canal, amo, não perco um relato e com certeza vou enviar outros. Um beijo para você e para os assombrados, não esqueçam de dar um like e dar aquela fuçadinha na loja assombrada. E também tem a caixa assombrada, ela tá falando tudo isso aqui. E tem a caixa assombrada, não deixe de assinar, não perca mais uma caixa. Muito obrigada. Ai, gente, eu nunca fui no Notre Dame. Mas alguém aí já foi? Já sentiu algo estranho lá também, como ela sentiu? Ai, gente, não sei, vai saber. Vai saber, não sei, eu não conheço muito a história a respeito da igreja ou, né, de Notre Dame ou alguma coisa assim. Não sei. Se alguém aí souber de algo, já sentiu algo assim, ou em outros lugares, se você, às vezes a pessoa é sensitiva ou nem tanto, foi para visitar algum lugar histórico, alguma coisa assim, e sentiu, viu alguma coisa lá, manda um relato pra gente, é bem interessante também. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.